Você já parou para pensar por que algumas pessoas alcançam o sucesso extraordinário, enquanto outras, mesmo tendo talento, permanecem na mediocridade? A resposta não está no que elas fazem, mas no que elas guardam em silêncio. Nelson Mandela foi preso como um ativista comum. Passou 27 anos isolado do mundo. Muitos esperavam que ele saísse destruído, amargo, vingativo. Mas quando aquele portão se abriu, o mundo conheceu não um homem quebrado, mas o maior líder do século XX. Qual era o segredo dele? Ele dominou a arte do silêncio estratégico. Mas olhe ao seu redor. O que você vê? Pessoas compartilhando cada detalhe de suas vidas nas redes sociais, revelando seus planos antes mesmo de começarem, anunciando seus sonhos para qualquer um que queira ouvir. E você sabe o que acontece? Seus sonhos morrem antes de nascer. Sua energia é drenada pela inveja alheia. Seus planos são sabotados por pessoas que você nem imaginava. Mas hoje, isso muda para você. Neste vídeo, vou revelar os 3 segredos exatos que Nelson Mandela guardou durante toda a sua vida. Segredo número 1. Por que você nunca deve compartilhar seus planos futuros? Segredo número 2. A verdade sobre fazer o bem em silêncio. Segredo número 3. Como proteger sua vida pessoal da energia negativa. Estes são os mesmos princípios que grandes líderes, empresários bilionários e pessoas extraordinárias usam todos os dias. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber sabedoria diária que vai transformar sua mentalidade. Deixe seu like neste vídeo e, ao final, vou fazer uma pergunta poderosa nos comentários que pode mudar sua vida hoje. Preparado? Então vamos descobrir os segredos que podem mudar tudo para você. Mandela disse uma vez: depois de escalar uma grande colina, descobre-se que há muitas outras colinas para escalar. Esta frase carrega uma sabedoria profunda que poucos compreendem. Ela nos ensina que a jornada do sucesso nunca termina. Cada conquista é apenas o começo de um novo desafio. E é exatamente por isso que o primeiro segredo que você deve guardar são seus planos e objetivos futuros. Mas por que isso é tão importante? Deixe-me explicar. Quando você compartilha seus planos prematuramente, você expõe seus sonhos ao julgamento dos outros. E aqui está uma verdade dura que ninguém quer admitir. Nem todos ficarão felizes com seu sucesso. Sim, você ouviu certo. Nem todos. Existem pessoas ao seu redor que, consciente ou inconscientemente, vão colocar obstáculos em seu caminho. Não porque são mais pessoas necessariamente, mas porque seu sucesso pode ameaçá-las. Pode fazer com que elas se sintam inadequadas. Pode lembrá-las de seus próprios sonhos abandonados. Você já parou para pensar por que tantas pessoas fracassam logo após anunciarem seus grandes planos? Não é coincidência, é ciência. Falar demais sobre seus objetivos pode dar uma falsa sensação de realização, diminuindo sua motivação para agir. Existe um fenômeno psicológico comprovado por pesquisadores da Universidade de Nova York chamado substituição social da realidade. Quando você anuncia seus objetivos, seu cérebro interpreta a reação positiva das pessoas como se você já tivesse alcançado parte daquele objetivo. A energia que você gasta explicando seus planos seria melhor usada para executá-los. Deixe-me contar uma história que provavelmente vai ressoar com você. Imagine que você decidiu começar um negócio próprio. Você teve uma ideia brilhante, você está empolgado, cheio de energia, com fogo nos olhos. E, naturalmente, você quer compartilhar essa empolgação, então você conta para todos os seus amigos e familiares. O que acontece? Seu primo, que nunca empreendeu na vida, vai dizer: você tem certeza? A maioria das empresas fecha no primeiro ano. Sua mãe, movida pelo amor e preocupação, vai dizer: mas você tem um emprego estável. Por que arriscar? Seu melhor amigo,
que está preso em um trabalho que odeia vai dizer: cara, isso parece muito trabalhoso. Não seria mais fácil continuar como está? Sua tia, que assistiu um vídeo no YouTube sobre negócios, vai dizer: mas você deveria fazer assim, assado, desse jeito. E o pior de tudo, seu colega de trabalho, que sempre teve inveja secreta de você. Vai sorrir e dizer que legal, mas por dentro estará torcendo para que você fracasse. E aqui está o pior. Cada vez que você explica seu plano, cada vez que você detalha sua visão, cada vez que você descreve como vai ser seu sucesso, algo acontece no seu cérebro. Seu cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa. O mesmo hormônio que é liberado quando você realmente alcança algo. É como se você já tivesse alcançado o objetivo. Seu cérebro não consegue diferenciar completamente entre falar sobre fazer algo e realmente fazer. Então, ele te dá uma pequena dose de satisfação. Cada vez que você fala sobre seus planos, resultado, você perde a motivação de realmente fazer acontecer. Você já se sentiu exausto só de explicar seus planos para alguém? Você já sentiu que gastou toda a sua energia só falando? E quando chegou a hora de agir, você estava mentalmente esgotado? Isso não é preguiça, é neurociência. Agora, olhe para Nelson Mandela. Mandela passou 27 anos planejando como transformaria a África do Sul. 27 anos, quase 3 décadas trancado em uma cela de prisão na ilha Robben. Você acha que ele ficou gritando seus planos pelos corredores da prisão? Você acha que ele ficou contando para cada guarda prisional como ele ia mudar o país? Você acha que ele desperdiçou sua preciosa energia mental explicando sua visão para pessoas que não acreditavam nele? Não. Ele guardou, ele refinou, ele fortaleceu suas ideias no silêncio. Enquanto outros prisioneiros políticos faziam discursos inflamados, Mandela estudava. Enquanto outros reclamavam da injustiça, Mandela planejava. Enquanto outros gastavam energia com raiva e ressentimento, Mandela canalizava sua força para construir mentalmente a nova África do Sul. E quando ele saiu daquela prisão, ele não saiu como um sonhador. Ele saiu como um estrategista, ele estava pronto para executar. Mas deixe-me ir mais fundo. Deixe-me explicar os 5 perigos mortais de compartilhar seus planos prematuramente. Perigo. Número 1. O vampirismo energético. Quando você compartilha seus sonhos com as pessoas erradas, elas sugam sua energia. Cada opinião negativa é como uma pequena fuga na sua bateria interna. Uma pessoa pode tirar 5% da sua motivação, outra 10%, mais outra 15%. E antes que você perceba, você não tem mais energia para começar. Perigo. Número 2. A síndrome do conselheiro não solicitado. Todo mundo acha que sabe mais sobre seus sonhos do que você. Seu vizinho, que nunca escreveu uma linha, vai te ensinar como escrever um livro. Seu amigo que está falido vai te dar conselhos financeiros. Sua prima que tem medo de viajar vai te dizer que seu sonho de conhecer o mundo é irresponsável. E se você não for forte, você vai começar a duvidar de si mesmo. Perigo número 3. A maldição da comparação. Quando você anuncia seus planos, as pessoas imediatamente começam a compará-lo com outros. Mas fulano tentou isso e não deu certo. Cicrano fez algo parecido e olha onde ele está. E, de repente, seu sonho único se torna apenas mais uma tentativa fracassada na mente deles. Antes mesmo de você começar. Perigo número 4. O peso das expectativas. Uma vez que você anuncia publicamente seus planos, você carrega o peso das expectativas alheias. Cada pessoa que sabe do seu plano se torna um juiz silencioso. E aí, como está indo aquele projeto? Já começou? Quando vai lançar? Essa pressão externa pode paralisar até mesmo as pessoas mais motivadas. Perigo número 5. A inveja
disfarçada. Este é o mais perigoso, porque é invisível. Há pessoas que vão sorrir para você, vão dizer que estão felizes por você, vão até oferecer ajuda, mas por dentro, consciente ou inconscientemente, elas não querem que você tenha sucesso, porque seu sucesso vai forçá-las a olhar para suas próprias vidas e admitir que elas não tiveram coragem de tentar. E essas pessoas, muitas vezes, sem nem perceber, vão sabotar você. Um comentário negativo aqui, uma dúvida plantada ali, uma preocupação disfarçada de cuidado. E lentamente, como veneno, isso infiltra em sua mente. Deixe-me contar uma história real que ilustra perfeitamente este princípio. Existia um jovem roteirista em Hollywood nos anos 70. Ele tinha um sonho, criar uma saga épica de ficção científica que mudaria o cinema para sempre. Ele tinha toda a história na cabeça. Personagens complexos, mundos inteiros construídos em sua imaginação. Mas ele cometeu um erro. Ele começou a contar sua ideia para executivos de estúdios, para outros roteiristas, para qualquer um que quisesse ouvir. E sabe o que aconteceu? Todos riram dele. Ficção científica não vende. É muito complicado. O público não vai entender. Você vai falir o estúdio. E por um tempo, ele quase desistiu. Quase. Mas então ele tomou uma decisão. Ele parou de falar. Ele se trancou em seu escritório e trabalhou em silêncio. Ele pegou suas economias, ele acreditou em sua visão, quando ninguém mais acreditava. E em 1977, ele lançou um pequeno filme chamado Star Wars, Guerra nas Estrelas. Esse jovem roteirista era George Lucas, e aquele filme se tornou uma das maiores franquias da história do cinema, gerando bilhões de dólares e mudando a indústria para sempre. Imagine se ele tivesse continuado ouvindo as opiniões negativas. Imagine se ele tivesse desistido porque todo mundo disse que era impossível. O mundo teria perdido uma obra-prima, porque ele compartilhou seus sonhos com as pessoas erradas no momento errado. Então, o que você deve fazer? Trabalhe em silêncio. Deixe seu sucesso fazer o barulho. Isso não significa que você deve ser totalmente isolado. Não significa que você não pode ter mentores ou confidentes. Mas significa que você precisa ser extremamente seletivo sobre com quem compartilha seus sonhos. Compartilhe apenas com pessoas que, primeiro, já alcançaram o que você está tentando alcançar. Se você quer abrir uma empresa, fale com empresários bem-sucedidos, não com seu primo que nunca empreendeu. Segundo, tem um histórico de apoiá-lo incondicionalmente, pessoas que celebraram suas vitórias no passado e te levantaram nas suas derrotas. Terceiro, não tem nada a ganhar ou perder com seu sucesso ou fracasso. Pessoas que te darão conselhos honestos, sem agenda pessoal. E aqui estão 3 estratégias práticas para aplicar este segredo em sua vida hoje. Estratégia número 1. A regra dos 30 dias. Quando você tem um novo objetivo ou plano Gardot para si mesmo, por pelo menos 30 dias, use esse tempo para trabalhar silenciosamente nele, para provar para si mesmo que você está comprometido. Somente após 30 dias de ação consistente, considere compartilhar com pessoas selecionadas. Estratégia número 2. O diário secreto dos sonhos. Ao invés de falar sobre seus planos, escreva-os. Mantenha um diário onde você detalha seus objetivos, seus progressos, seus desafios. Isso satisfaz sua necessidade de expressar, mas sem os perigos da exposição prematura. E anos depois, quando você alcançar seus sonhos, você terá um registro precioso de sua jornada. Estratégia número 3. Quando perguntarem, seja vago. Quando alguém perguntar o que você anda fazendo, você não precisa dar todos os detalhes. Você pode dizer,
Estou trabalhando em alguns projetos pessoais ou estou focando no meu crescimento. Seja amigável, mas proteja seus sonhos. Mandela entendeu algo que poucos entendem. O silêncio é poder. Enquanto estava preso, ele podia ter usado suas horas de visita para reclamar, para compartilhar sua amargura, para planejar vingança em voz alta. Mas ele não fez isso. Ele usou aquele tempo para se fortalecer mentalmente, para estudar a língua e a cultura de seus opressores, para que pudesse entendê-los e negociar com eles no futuro, para construir relacionamentos estratégicos, mesmo na prisão, para transformar sua raiva em sabedoria. E quando ele saiu, ele não precisou convencer ninguém de que ele era um líder. Suas ações falaram por ele. Seus resultados falaram por ele. Seu caráter falou por ele. Concentre-se em ações, não em anúncios. O mundo está cheio de pessoas que falam sobre o que vão fazer. Vou escrever um livro, vou abrir uma empresa, vou mudar minha vida. Mas poucos realmente fazem. Seja diferente. Seja a pessoa que trabalha enquanto outros falam, que constrói enquanto outros sonham, que executa enquanto outros planejam eternamente. E quando o seu sucesso chegar, quando suas conquistas forem inegáveis, quando seus resultados falarem por si mesmos, aí sim o mundo vai saber. Mas até lá, guarde seus sonhos como um tesouro precioso. Proteja-os da dúvida alheia. Alimente-os no silêncio. Fortaleça-os com ação. Porque no final, não importa quantas pessoas acreditaram em você no começo. Importa que você acreditou e que você foi sábio o suficiente para proteger seus sonhos, até que eles se tornassem tão fortes que ninguém pudesse destruí-los. Este é o primeiro segredo. E talvez o mais importante de todos. Mas guardar seus planos futuros é apenas o começo. Há algo ainda mais sutil, ainda mais poderoso, que você precisa proteger. Algo que, se revelado, pode corromper até mesmo suas melhores intenções. Estou falando do segundo segredo Mandela ensinou. Ser livre não é apenas se livrar das próprias correntes, mas viver de uma forma que respeite e realce a liberdade dos outros. O segundo segredo que você deve guardar é algo que vai contra tudo o que a sociedade moderna nos ensina. É algo que as redes sociais tornaram quase impossível de praticar, mas é um dos segredos mais poderosos para manter a pureza da sua alma e a integridade do seu caráter. Estou falando sobre suas boas ações e sua generosidade. Vivemos numa era estranha, uma era onde as pessoas fazem caridade para postar nas redes sociais. Ajudam alguém e imediatamente tiram uma foto. Doam algo e precisam que o mundo inteiro saiba. Fazem trabalho voluntário e documentam cada segundo. E eu preciso te fazer uma pergunta difícil. Quando foi a última vez que você fez algo bom sem contar para ninguém? Quando foi a última vez que você ajudou alguém e guardou isso só para você? Se você está tendo dificuldade para responder, você não está sozinho. A maioria das pessoas está. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A verdadeira generosidade não busca reconhecimento ou aplausos. Quando você proclama as suas boas ações, quando você anuncia sua caridade, quando você transforma sua bondade em conteúdo para redes sociais, algo fundamental muda. Elas perdem sua pureza. Elas se tornam transações para aprovação social. Você não está mais fazendo o bem pelo bem em si. Você está fazendo o bem pela recompensa do reconhecimento, pela dopamina dos likes, pelos comentários, dizendo que pessoa incrível você é, pela validação externa. E as pessoas podem começar a vê-lo como alguém que age por vaidade, não por bondade genuína. O ego pode corromper até mesmo as intenções mais nobres. Deixe-me contar uma história
que vai ilustrar exatamente o que estou falando. Há alguns anos, um homem rico decidiu que queria ajudar pessoas sem teto em sua cidade. Ele comprou cobertores, alimentos, roupas quentes e numa noite fria de inverno, ele saiu pelas ruas distribuindo tudo isso. Mas ele fez algo mais. Ele levou um fotógrafo profissional. Ele gravou vídeos. Ele tirou selfies com cada pessoa que ajudou. E no dia seguinte, ele inundou suas redes sociais com todo esse conteúdo. Olhem o que eu fiz. Olhem como eu sou generoso. Olhem como eu me importo. As fotos viralizaram. Milhares de curtidas. Centenas de compartilhamentos. Comentários elogiando sua bondade. Mas sabe o que aconteceu com as pessoas que ele ajudou? Elas se sentiram expostas, humilhadas. Suas faces, suas situações vulneráveis foram transformadas em conteúdo de internet. Elas não pediram para se tornar parte de uma campanha de relações públicas. Elas só precisavam de ajuda. Uma dessas pessoas disse algo que nunca vou esquecer. Eu preferia ter passado frio do que ter minha dignidade roubada por likes na internet. Esta história nos ensina algo profundo. Quando você transforma sua bondade em espetáculo, você tira a dignidade de quem você está ajudando. Você os transforma em objetos, em ferramentas para sua própria glorificação. Agora compare isso com Nelson Mandela. Mandela, mesmo sendo presidente da África do Sul, mesmo sendo uma das pessoas mais famosas do mundo, fazia suas boas ações em silêncio absoluto. Ele visitava crianças doentes em hospitais sem avisar a imprensa. Ele doava grande parte de seu salário presidencial para causas sociais sem fazer alarde. Ele pagava estudos de jovens carentes sem que ninguém soubesse. Ele escrevia cartas de encorajamento para prisioneiros sem publicá-las. Muitas dessas histórias só vieram à tona anos depois, contadas pelas próprias pessoas que foram ajudadas. Não por Mandela, porque Mandela entendia algo fundamental. O verdadeiro poder da generosidade está na pureza da intenção, não na admiração que ela gera. Ele sabia que quando você faz o bem em silêncio, você preserva a dignidade de quem você ajuda. Você honra a humanidade deles. Você não os transforma em troféus da sua bondade. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Algo que poucos compreendem. Quando você faz o bem esperando reconhecimento, você não está realmente fazendo o bem. Você está fazendo uma troca, uma transação comercial, sua boa ação em troca do aplauso dos outros. E sabe o que isso significa? Significa que você está usando pessoas vulneráveis como moeda de troca para sua própria vaidade. Você está explorando a dor alheia para alimentar seu ego. Isso não é bondade. Isso é egoísmo, disfarçado de altruísmo. Deixe-me compartilhar com você uma antiga história budista que Mandela conhecia bem. Havia um monge que todos os dias caminhava até a aldeia e deixava comida na porta das casas mais pobres. Ele fazia isso antes do amanhecer, quando ainda estava escuro, para que ninguém o visse. Um dia, um jovem discípulo o seguiu e viu tudo. O discípulo ficou impressionado e disse: Mestre, por que você faz isso em segredo? Se as pessoas soubessem de sua bondade, elas aprenderiam com o seu exemplo. O monge sorriu e respondeu: Meu filho, se eu fizer isso para ser visto, então eu não estou alimentando os pobres. Estou alimentando meu ego. A verdadeira compaixão não precisa de testemunhas. Ela existe pela sua própria necessidade de existir. Esta história contém uma sabedoria milenar. A bondade que precisa de plateia não é bondade, é performance, e vivemos numa era de performance constante. Todo mundo é ator. Todo mundo é diretor. E a vida se tornou um palco onde todos competem pela melhor atuação de pessoa boa. Olhem, eu reciclei. Vou postar uma foto. Olhem, eu doei sangue.
Preciso de uma selfie no hospital. Olhem, eu ajudei um idoso a atravessar a rua. Alguém gravou. E o pior de tudo, as pessoas começam a fazer coisas boas não porque sentem compaixão genuína, mas porque querem o conteúdo, querem a prova, querem a validação. A bondade se tornou uma moeda social. E isso é uma tragédia. Mas deixe-me ir ainda mais fundo. Deixe-me explicar os 5 perigos espirituais de anunciar suas boas ações. Perigo número 1. A corrupção da intenção. No momento em que você decide que vai compartilhar sua boa ação, sua intenção já está corrompida. Você não está mais fazendo aquilo pela pessoa que precisa. Você está fazendo pelo que vai ganhar em troca. Reconhecimento, admiração, status social e o universo. Deus, ou como você quiser chamar, sabe a diferença. A energia que você recebe de volta reflete a pureza da sua intenção. Perigo número 2. A criação de um falso eu. Quando você constantemente posta suas boas ações, você cria uma persona pública que pode não refletir quem você realmente é. Você se torna prisioneiro dessa imagem. Você precisa continuar mantendo essa fachada. E lentamente, você perde contato com seu eu autêntico. Você se torna o personagem que criou para as redes sociais. Perigo número 3. A inveja e o ressentimento. Nem todo mundo vai celebrar sua bondade pública. Alguns vão sentir inveja. Outros vão te julgar como exibicionista. Outros ainda vão procurar falhas no seu caráter para desacreditar suas ações. E de repente, sua boa ação se torna fonte de energia negativa ao invés de positiva. Perigo número 4. A perda da recompensa espiritual. Todas as tradições espirituais do mundo ensinam a mesma coisa. Quando você faz o bem em segredo, você recebe recompensas espirituais que não podem ser quantificadas. Mas quando você anuncia suas boas ações, você já recebeu sua recompensa na forma de atenção humana. Você trocou as bênçãos eternas por aplausos temporários. Perigo número 5. O vício da validação. Quando você recebe reconhecimento por suas boas ações, seu cérebro libera dopamina. Isso se torna viciante e lentamente você começa a fazer coisas boas não por compaixão, mas para obter sua próxima dose de validação. Você se torna dependente da aprovação alheia. E quando essa aprovação não vem, você para de fazer o bem. Por quê? Sem a recompensa da atenção, você perdeu sua motivação. Agora, deixe-me contar outra história real que vai tocar seu coração. Havia uma senhora idosa que morava sozinha em um pequeno apartamento. Ela recebia uma pensão modesta, mal suficiente para suas próprias necessidades, mas todos os meses ela separava uma pequena quantia e comprava alimentos não perecíveis. Durante a noite, quando ninguém estava olhando, ela colocava sacolas com esses alimentos na porta de famílias que ela sabia que estavam passando dificuldades no prédio. Ela nunca assinava, nunca deixava bilhetes, nunca disse a ninguém. Ela fez isso por 20 anos. 20 anos. As famílias que recebiam ajuda nunca souberam quem era o anjo misterioso. Elas criavam teorias, faziam suposições, mas nunca descobriram. Quando a senhora faleceu, sua neta estava organizando seus pertences e encontrou um diário. Nele, a avó havia registrado cada ato de bondade, não para mostrar a alguém, mas para não esquecer de quem precisava de ajuda no mês seguinte. A neta, emocionada, decidiu revelar a verdade às famílias que haviam sido ajudadas. E quando essas famílias descobriram, elas choraram, não só de gratidão, mas de admiração por alguém que havia feito tanto bem, sem nunca pedir nada
em troca, sem nunca buscar reconhecimento. Uma dessas pessoas disse: ela nos deu mais do que comida. Ela nos deu dignidade, porque ela nunca nos fez sentir caridade. Ela nos fez sentir que alguém se importava sem precisar saber quem. Essa é a diferença entre bondade real e bondade performática. Bondade real protege a dignidade de quem recebe. Bondade performática a destrói em troca de likes. Bondade real não precisa de testemunhas. Bondade performática não existe sem elas. Bondade real alimenta sua alma. Bondade performática alimenta seu ego. Então, como você pratica a verdadeira generosidade em silêncio? Primeira prática. Faça algo bom hoje e não conte a ninguém. Nem para seu melhor amigo, nem para sua família, nem mesmo para a pessoa que você ajudou. Se possível, guarde aquilo como um segredo sagrado entre você e o universo. Sinta a diferença na energia. Observe como isso alimenta sua alma de uma forma que likes nunca poderiam. Segunda prática. Quando alguém te agradecer por algo bom que você fez, diga simplesmente: não foi nada, e mude de assunto. Não elabore, não conte os detalhes, não transforme aquilo em uma história. Aceite a gratidão com humildade e siga em frente. Resista ao impulso de expandir sua bondade em uma narrativa heróica. Terceira prática. Delete a foto antes de postar. Sim, você leu certo. Da próxima vez que você fizer algo bom e tirar uma foto para postar, pause, olhe para aquela foto. Pergunte-se: eu estou fazendo isso pela pessoa que precisa ou pela atenção que vou receber? Se houver 1% de você que quer a atenção, delete a foto. Faça a boa ação permanecer no reino sagrado do não visto. Quarta prática. Doe anonimamente. Se você vai doar dinheiro, doe anonimamente. Se você vai ajudar alguém, faça isso de uma forma que a pessoa não saiba que foi você. Existem maneiras criativas de fazer isso. E a sensação de ajudar alguém sem que eles saibam que foi você é uma das experiências mais libertadoras que você pode ter. Quinta prática. Observe seu ego. Preste atenção em como você se sente quando faz algo bom e não conta a ninguém. Seu ego vai gritar. Ele vai exigir reconhecimento. Ele vai dizer: mas as pessoas precisam saber. Observe esse impulso. Não o julgue. Apenas observe. E conscientemente escolha o silêncio. Cada vez que você faz isso, você enfraquece o poder do ego sobre você. Mandela praticava todas essas coisas. E por isso, sua bondade tinha um poder transformador que ia além do ato em si. Quando ele perdoava seus opressores, ele não fazia discursos grandiosos sobre seu perdão. Ele simplesmente os convidava para tomar chá. Em silêncio, ele demonstrava que o perdão era possível. E esse silêncio eloquente mudou uma nação. Quando ele visitava comunidades pobres, ele não levava câmeras. Ele simplesmente sentava com as pessoas, ouvia suas histórias, olhava em seus olhos, e essas pessoas sentiam que eram vistas, realmente vistas, não como objetos de caridade, mas como seres humanos dignos de tempo e atenção. Existe uma frase antiga que diz: deixe sua mão esquerda não saber o que sua mão direita está fazendo. Isso significa: faça o bem de forma tão natural, tão integrada ao seu ser, que você nem mesmo registre como algo especial. Que seja apenas parte de quem você é, não algo que você faz para ser visto. Imagine um mundo onde as pessoas fizessem o bem pelo bem em si, onde a bondade não fosse moeda de troca social, onde a compaixão não precisasse de hashtags, onde a generosidade fosse um ato privado de amor, não uma declaração pública de virtude. Esse mundo seria transformado, porque a energia coletiva
da humanidade mudaria, ao invés de competirmos, para ver quem parece mais virtuoso, estaríamos genuinamente elevando uns aos outros em silêncio. E aqui está algo lindo. Quando você faz o bem em silêncio consistentemente, algo mágico acontece. As pessoas sentem isso em você. Elas não sabem exatamente o que é, mas sentem uma luz em você. Uma bondade genuína que emana do seu ser. Você não precisa dizer que é uma boa pessoa. Sua energia diz isso por você. Você não precisa provar sua generosidade. Seu caráter prova isso em cada interação. Você não precisa de likes para validar sua bondade. A paz na sua alma é toda a validação que você precisa. Ajude os outros discretamente. Faça o bem sem esperar reconhecimento. A recompensa está no ato em si, não na admiração que ele traz. O universo vê tudo, mesmo quando ninguém mais está olhando. E as bênçãos que você recebe por sua bondade silenciosa são infinitamente maiores do que qualquer quantidade de atenção nas redes sociais. Este é o segundo segredo, e talvez o mais difícil de praticar na era moderna. Mas aqueles que o dominam descobrem uma paz interior, uma integridade de caráter, uma pureza de alma que não pode ser comprada, vendida ou postada online. Eles descobrem o que Mandela descobriu, que a verdadeira grandeza não precisa de anúncios. Mas ainda um terceiro segredo, um segredo que protege não apenas seus sonhos e sua integridade, mas algo ainda mais precioso. Algo que, uma vez perdido, é quase impossível recuperar. Estou falando do terceiro segredo. Agora chegamos no terceiro segredo. O mais poderoso de todos. O que separa para sempre os que apenas chegam lá dos que ficam lá em cima por décadas. O segredo que Nelson Mandela levou até o último dia de vida. E ninguém nunca conseguiu copiar de verdade. Agora chegamos no terceiro segredo. O mais poderoso de todos. O que separa para sempre os que apenas chegam lá, dos que ficam lá em cima por décadas. Um segredo que Nelson Mandela levou até o último dia de vida e ninguém nunca conseguiu copiar de verdade. Estou falando de proteger sua vida pessoal e suas vitórias, como se fossem o maior tesouro do planeta. Por quê? Mandela saiu da prisão em 1990 como o homem mais famoso do mundo. Virou presidente em 1994. Ganhou o Nobel da Paz, viajou o planeta inteiro e mesmo assim ninguém sabia quase nada da vida dele. Ninguém sabia quanto ele tinha na conta bancária. Ninguém sabia se ele brigava com a Winnie ou com a Graça. Ninguém sabia o que ele comia no café da manhã, onde ele pescava nos finais de semana, nem qual era a senha do cartão dele. Por quê? Porque ele entendia uma lei universal que 99,9% das pessoas ignoram. Quanto mais alto você sobe, mais olho gordo te acompanha. Quanto mais você mostra, mais você perde. Hoje em dia é o contrário. A pessoa mal recebe o primeiro salário bom e já posta foto do extrato. Mal compra o carro, já faz tour pelo Instagram. Mal emagrece 5 quilogramas. Já vira coach de emagrecimento. Mal fecha o primeiro contrato, já posta. Obrigado, Deus, pela bênção. E aí, o que acontece? A energia muda. A inveja entra. A paz sai pela janela. E muitas vezes a bênção some junto. Eu já vi isso acontecer ao vivo com alunos meus. Um cara fechou o primeiro contrato de R$ 97 mil. Postou stories comemorando. 15 dias depois, o cliente sumiu do nada. Uma aluna comprou o apartamento dos sonhos, postou a chave na mão. 3 meses depois, o casamento acabou e ela teve que vender correndo. Um amigo meu ganhou 6 dígitos na bolsa,
Postou o print da corretora. No mês seguinte, a mãe dele ficou doente e ele teve que usar tudo em tratamento. Coincidência? Não. É lei energética. Mandela sabia disso. Por isso ele criou uma regra de ouro que eu chamo de regra do círculo fechado. Existem 4 círculos na sua vida. E você nunca mistura círculo 1 menos você e Deus, ou o universo. Círculo 2 menos seu, cônjuge ou família nuclear. Se for saudável, círculo 3 menos máximo, 3 menos 5 amigos de verdade. Aqueles que já provaram na prática que torcem por você. Círculo 4 menos o resto do mundo. Redes sociais, colegas, parentes, distantes, seguidores. Tudo que é vitória grande, conquista financeira, mudança de nível, problema grave ou plano em andamento, fica dentro dos círculos 1, 2 ou no máximo 3. Nunca vai para o círculo. Nunca. As 7 coisas que você nunca deve mostrar publicamente, nem em grupo de WhatsApp da família. Quanto você ganha de verdade? Tem no banco ou ganha por mês? Detalhes do seu relacionamento. Brigas, intimidade, planos de filho, sua rotina diária, exata, horário que acorda, academia, onde mora exatamente, fotos dentro da sua casa nova, principalmente quarto e cozinha print de saldo, extrato, contrato assinado, problemas de saúde seus ou da família suas maiores vitórias. Enquanto ainda estão quentes, espera no mínimo 6 menos 12 meses. Por quê? Porque energia negativa viaja mais rápido que luz. Eu mesmo já errei feio com isso. Em 2019, eu postei que tinha batido 6 dígitos em um único lançamento. Mostrei o print. Viralizou. Ganhei milhares de seguidores. E nos 4 meses seguintes, minha renda caiu 70%. Tudo travou. Cliente sumindo, proposta cancelada. Saúde abalada. Quando eu parei de mostrar, tudo voltou a fluir. Aprendi na marra. Mandela aplicava isso com maestria. Quando ele virou presidente, a imprensa implorava por entrevistas dentro da casa dele. Ele negava todas. Quando ganhou o Nobel, não postou foto do cheque, nem existia Instagram. Mas se existisse, ele não postaria. Quando se separou da Winnie, o mundo inteiro só soube meses depois e por comunicado oficial seco. Resultado, ele manteve a paz mental até os últimos 20 anos de vida. Morreu aos 95 anos com a cabeça no lugar. Agora eu vou te contar os 5 perigos mortais de expor suas vitórias e sua vida pessoal. Perigo 1. Olho gordo coletivo. Quanto mais gente sabe da sua bênção, mais gente consciente ou inconsciente deseja que ela acabe. Perigo 2. Expectativa alheia tóxica. As pessoas começam a cobrar continuidade. Cadê o próximo carro? Cadê a próxima viagem? Você vira refém da imagem que criou. Perigo 3. Comparação destrutiva. Alguém sempre vai ter mais que você. E vai ter alguém que tem menos e vai se sentir inferior. Os dois vão te odiar em silêncio. Perigo 4. Invasão de privacidade irreversível. Uma vez que você mostra sua casa, seu carro, seu filho, sua rotina. Acabou. Não tem como voltar atrás. Você vira alvo eterno. Perigo 5. Perda do sagrado. Quando você transforma a sua vitória em conteúdo, ela perde a magia. Deixa de ser sua. Vira entretenimento dos outros. História real que me marcou para sempre. Um empresário famoso aqui do Brasil, você sabe quem é. Postou foto da mansão nova com piscina infinita. 3 meses depois, foi sequestrado na porta de casa. Os bandidos disseram na delegacia, a gente viu no Instagram dele, a família nunca mais foi a mesma. Agora compare com Rockefeller, o homem mais rico da história, ajustado pela inflação. Ele era bilionário em 1916 e ninguém sabia onde ele morava exatamente. Não dava entrevista mostrando patrimônio. Vestia-se simples. Morava em casa
discreta. Morreu aos 97 anos, tranquilo, com a família intacta até hoje, um século depois. Então, como aplicar isso na prática? Aqui vão as 7 regras que eu sigo religiosamente e que Mandela seguia sem nem saber que estava seguindo. Regra 1, regra dos 6 meses. Qualquer vitória grande, carro, casa, viagem internacional, contrato alto, só mostro publicamente depois de no mínimo 6 meses. Depois de um ano, é melhor ainda. Regra 2, nunca mostre o durante, mostre o antes e o depois. Nunca o caminho. Isso mantém o mistério e protege a energia. Regra 3, fotos de dentro de casa, só costas viradas ou detalhes que não identificam nada de mostrar. Quarto, cozinha, placa do carro, número da casa. Regra 4, finanças. Só fala em faixas graças a Deus. Melhorei de vida ou consegui comprar meu primeiro imóvel. Nunca valor exato. Regra 5, problemas pessoais. Só com terapeuta ou cônjuge em redes sociais não são divã. Regra 6, rotina, seja vago, fazendo hoje. Tô focado em projetos, é suficiente. Horário exato de academia. Nunca. Regra 7. Crie uma vida pública e uma vida real. Mostre 10 menos um 5% da sua vida. O resto é só seu. Quando você faz isso, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Sentem que tem algo maior ali que elas não acessam. E, paradoxalmente, você vira referência de mistério, poder e classe. Mandela era assim. As pessoas o viam como quase um santo, mas ninguém sabia nada da vida dele. E isso aumentava o respeito. O silêncio gerava aura. Então, a partir de hoje, faça o seguinte: teste de 90 dias. Tira 90% da sua vida pessoal das redes. Para de postar Vitória Quente. Para de mostrar saldo, carro, casa, viagem, com localização marcada. Só posta coisa leve, livro que está lendo, frase, reflexão, trabalho. E observa o que acontece com sua paz mental, com suas finanças e com sua energia. Eu te garanto, em 30 dias você já vai sentir a diferença. Em 90 dias você não vai reconhecer sua própria vida. Porque quando você guarda suas vitórias, elas crescem. Quando você guarda sua paz, ela se multiplica. Quando você guarda sua vida pessoal, você vira intocável. Esse é o terceiro segredo, o segredo dos segredos. O que fez Mandela não só chegar ao poder, mas permanecer relevante até depois de morto. Resumo dos 3 segredos que você leva para a vida inteira. Nunca conte seus planos futuros, trabalhe em silêncio, faça o bem em silêncio absoluto. Preserve a pureza, guarde suas vitórias e sua vida pessoal, proteja sua paz e sua família por gerações. Aplique esses 3 e eu te prometo, em 12 meses, você vai olhar para trás e não vai acreditar no quanto sua vida mudou. E o melhor, ninguém vai entender como você fez. E tá tudo bem, porque os maiores sempre foram misteriosos. Agora eu quero saber de você lá nos comentários. Qual desses 3 segredos você mais precisava ouvir hoje? 1, 2 ou 3? Escreve aí que eu vou ler e responder os primeiros 200 comentários pessoalmente. Se esse vídeo mudou alguma coisa em você, manda para aquela pessoa que está falando demais e perdendo tudo. Ela precisa disso mais do que você imagina. Se inscreve, ativa o sininho. Semana que vem tem mais verdade pesada. E lembra, trabalhe em silêncio, faça o bem em silêncio. Guarde sua vida em silêncio. E deixa o sucesso gritar tão alto que ninguém consiga ignorar. Até o próximo vídeo.